Tem 74 anos, mas continua a ser um miúdo. Tem urgência de viver, de trabalhar, de partilhar. Em mais de 50 anos de carreira, já fez mais de meia centena de filmes. É o pai das novelas portuguesas, foi o primeiro a sonhar com a indústria da ficção, tem 7 vidas como os gatos. Já nasceu e renasceu dezenas de vezes, já caiu e já se levantou. E mesmo assim, continua sempre com o sorriso que lhe conhecemos. Nicolau Breiner é o meu convidado de hoje no Ainda Bem que Vieste. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Ainda bem que aqui estou. Como está, Sr. Contente? Vamos andando, Sr. Feliz, conforme nos deixa, não é? E espantoso você referiu-se a uma coisa que acho que nunca ninguém se referiu numa entrevista minha, que já caí e me levantei várias vezes. É uma coisa que eu digo muito, mas que as pessoas não têm muita noção disso. Tive altos e abaixos, como todas as pessoas têm. Realmente tenho renascido muitas vezes. Bem visto, sim, senhor. Se mais de 50 anos de carreira, 54 anos de carreira, sim, 50 filmes no cinema, mais de 35 séries e novelas na televisão, isto é uma canseira. Mais não sei quantas peças. Mais não sei quantas peças. É uma canseira, mas é uma canseira que tem sido... Foi a profissão que eu escolhi. Quando um dia disse não a uma faculdade onde estava, não a uma série de coisas, eu quero ser ator, é isto que eu quero ser. Não à ópera, onde eu comecei enquanto artes cênicas, foi na ópera que eu comecei. E como tinha talento. Dizem que sim, que tinha uma grande voz. Se calhar, se tivesse seguido com essa vocação, hoje era primeiro-ministro. Podia ser, por isso, como não? Como não? Passo Coelho é, portanto. Exatamente, portanto, podia ser perfeitamente. Olha, não me ia lembrar disso. Também não me apetecia, digo-lhe desde já. Mas era uma carreira que podia abrir à minha frente. Mas disse não tudo isso e disse que queria ser ator, fui para o conservatório e até hoje, ia dizer nunca me arrependi, mas é mentira, várias vezes me arrependi. Em que momentos é que se arrependeu? Não sei, não posso precisar de nenhum. Várias vezes disse, porque às vezes é pouco gratificante, às vezes somos pouco reconhecidos, às vezes esta carreira tem altos e baixos estranhos. Ora, se está no topo... Não é isso que me assusta, francamente. Não me posso queixar disso, francamente não tenho. Não posso queixar. As minhas grandezas, se houve algumas, e as minhas misérias também, foram só minhas e que ninguém tem a ver com nada com isso. Agora, às vezes aquela coisa de dizer, não há muita escolha no nosso país. Eu acho que o nosso país é um país fantástico, não vivia noutro país que não fosse Portugal, não vivia noutra cidade que não fosse Lisboa. Adoro este país. Nós somos um povo espetacular que se reinventa nas desgraças que lhes acontecem e vão sair de sempre ao longo dos séculos. As chamadas janelas de oportunidade. Exatamente. Na nossa área é aquilo em que Portugal menos tem evoluído, no fundo. E isso é uma coisa que às vezes me dá aquela vontade, ou pelo menos tive várias vezes, eu vou fazer outra coisa qualquer. Mas o quê? Se a única coisa que eu sei fazer e gosto de fazer é isto. E tem feito de tudo, teatro, cinema, televisão, como ator, como encenador, como realizador. Os Sete Pecados Rurais é o segundo filme mais visto da história do cinema português, de acordo com os números do Instituto de Cinema e Audiovisual. Com uma diferença de 20 mil espectadores. 20 mil, 320 mil em diferença... 340 mil, exatamente, que é o também comigo, por crime acaso. do Padre Amaro. Exatamente. É muita gente a ver um filme só. É um filme que ainda por cima é repescado de personagens do programa Telerural, aqui na RTP. E é com toda a clareza, não estamos a esconder nada. Claro. Isto foi agarrar em duas personagens que são, a meu ver, notáveis. E, aliás, o Kim Roscas e o Zé são notáveis. E dizer, por que não fazer um filme baseado nestas personagens? E foi com toda a clareza, foi assim que o fizemos, com o Henrique Dias, com o Pombares e com o Roberto. E que fizeram muitíssimo bem, e produzido pela Cinemat Cinecu, com a minha querida Ana Costa, sempre ao leme, a dirigir aquilo tudo com mão de mestre. Fizemos, como estamos a dizer, como já fizemos o segundo, que vai agora para começar a ser exibido nos cinemas, com dinheiro próprio, com o nosso suor, com o nosso empenhamento, e resultou muito bem. Qual o segredo do sucesso? Daquele sucesso em especial. Os portugueses revêem-se naquele humor... Eu acho que sim. Acho que aquilo... Digo-lhe uma coisa, eu vejo cenas deles e rio imenso com eles, confesso que rio. Não tenho vergonha de o dizer, não há vergonha a termos de dizer, aquilo é humor. Eu gosto de todos os humores, de um modo geral. Há poucos humores, há uns que eu realmente não acho muita graça, mas mais ou menos eu gosto de uma série de humores, não sou humor. Eu gosto deste tipo de humor, não, tenho essa...
grande vantagem na minha vida, como gosto de vários tipos de música e vários tipos de cinema. Não sou nada, eu só gosto... Não, espera aí, eu gosto de várias coisas. E daquele também gosto. E rio-me com aquele... Mas aquele Portugal ainda existe? É uma sátira ao nosso Portugal, rural, e que já se calhar não existe muito assim. Mas aquilo, como sátira, é uma caricatura. Não quer dizer, você ao fazer uma caricatura não está a fazer um homem na perfeição ou uma mulher. Faz, pondo o nariz ainda mais afilado do que é, a barriga maior ou mais pequena, o cabelo mais em pé. Aquilo é uma sátira. Aquilo é uma farsa, não é uma comédia. E a farsa é assim que se faz. E eles fizeram impecavelmente. Como é que avalia esta dicotomia entre um filme que tem o sucesso estrondoso que o Sete Pecados Rurais teve e depois a crítica que é sempre uma crítica muito estranha, muito cáustica em relação a este tipo de cinema mais comercial, se quisermos? Nós vivemos nesta estranha dicotomia, como você diz, o comercial e o cinema de autor, não é? De autor são todos os filmes, de autor são todos. Não há autor, no filme que não tenha um autor, portanto, de autor são todos. Eu não consigo perceber isso. Há bom e há mau cinema e cada um tem o seu género. Mas repare uma coisa, não é só cá. Se nós vamos lá ver os Estados Unidos, aquela grande indústria, aquela enorme massa de consumidores de cinema que existe nos Estados Unidos. Mas se você for ver, os filmes mais vistos não são do Cronenberg, são do Ben Stiller. Atenção. O quê? O mais visto, o menos visto do Cronenberg são 20 milhões ou 30 milhões. A escala é outra. É outra. Mas o Ben Stiller, se calhar, faz 400 milhões. Digo eu, não estou a dizer números. Sim. Portanto, isto é uma coisa que é mundial. O cinema dito comercial, a comédia sobretudo, normalmente tem mais espectadores. Ponto. Não quer fazer juízo de valores homens porque é melhor, é pior. É assim. As pessoas gostam mais de se divertir, então, Portugal, neste momento em que estamos todos um bocadinho tristes, é natural que se queiram divertir. Na semana passada, nesse mesmo sofá, tive aqui o António Pedro Vasconcelos, Sim. que foi o realizador do filme, Grande seu último filme, filme em que o Nicolau surgiu, Os Gatos Não Têm Vertigens, e ele dizia, a propósito da crítica do cinema, que há muitos críticos que nem conseguem... confundem muitas vezes um travelling com um ovo estrelado. Mas eu subscrevo completamente o que o António Pedro diz. Não só nisto, como em muitas coisas, porque gosto muito dele. Sou muito amigo dele e acho que é um cineasta notável. E os gatos com Mortos que ele fez é um filme deslumbrante que vale a pena ver. Aconselho vivamente. Mas subscrevo completamente. Eles falam de coisas que não sabem do que é que estão a falar. E depois, um filme não é o travelling, não é o close-up. Um filme é muito mais do que isso. Um filme tem alma. Afetos. Afetos. Não é só a técnica, não é a forma, é o conteúdo também. A forma é uma maneira de servir o conteúdo. E não ao contrário, não é o conteúdo que serve a forma. Muitas vezes a confusão é esta. Este conteúdo vai servir a forma. Não. A forma está ali para servir o conteúdo. Ponto. Portanto, eles confundem tudo. São, sobretudo, a nossa região em Portugal é muito engajada. Politicamente, orientações sexuais, são engajados de uma série de maneiras. Não conseguem ser completamente imparciais no juízo que fazem num filme. Tem a ver com os amigos, com os primos, com a política, com isto, com aquilo, com o outro. Nicolau, quando se fala em artes, seja no futebol, no cinema, no teatro, muitas vezes diz-se que isto é mais 90% de transpiração e 10% de inspiração. No seu caso, Nicolau costuma dizer exatamente que são 70% de talento e 30% de trabalho. Não é só no cinema ou na televisão. Quantas pessoas treinam tantas horas como o Ronaldo? Não são Ronaldos. Quantas pessoas fizeram o mesmo... Vou falar já de fora de Portugal para não criar pontos de comparação e não ser acusado disto ou daquilo. Actors Studio, no seu auge. Quantos tiveram no Actors Studio? Quantos foram Marlon Brandos? Quantos foram De Niros? Quantos foram meia dúzia deles. É assim. Portanto, não basta trabalhar. Não, basta, além de tudo, tem que ter um dom. Agora, tens de trabalhar, claro que tens de trabalhar. Mas como é óbvio, mas isso não, para mim nem faz sentido dizer assim, não tens de trabalhar. Tens de trabalhar muito. Tens de trabalhar, tens de bater com os cotados no chão, tens de fazer milhões de disparates, tens que dar com os burrinhos na água, tens de te levantar, como disse há bocado, tens de te levantar, tens de cair. Agora, a diferença depois entre aquele que atinge o chamado estrelato e o outro que está logo a seguir é uma diferença puramente
genética Do talento. que ele herdou do paizinho e da mãezinha. Portanto, há muita gente que por aí anda, que apesar de trabalhar muito, nunca será bom ator. Julgo que pelo menos nunca serão grandes atores, podem ser atores. Mas há atores, as pessoas não têm que ser todos grandes atores. Mal seria do mundo se assim fosse. Há o chamado, segundo os atores, são atores muito bons e que fazem uma falta tremenda. Agora, para além de tudo, há determinados atores que têm aquela chama, têm aquilo que nós não sabemos explicar. Aquilo que nos faz olhar para aquele e não para aquele. E isso é inexplicável. Isso é uma coisa que é a tal centelha que certas pessoas Quando é têm. que percebeu essa centelha? Quando é que descobriu que tinha? Quando é que, no seu caso... Não, eu não sei se em o meu que caso é momento- esse. Em que momento... É claramente alguém que se mantém no topo como o Nico se mantém há 54 anos. Eu acho que não senti, acho que eu nunca me fiei muito nisso. Eu acho que a minha teoria é aquela que eu penso, há pessoas que têm maiores, mas aliás que isso há futebolistas, engenheiros e gente de televisão e apresentadores e jornalistas. Todos são jornalistas, há uns melhores que outros, indiscutivelmente. E isso é uma questão também. Eu nunca me fiei muito nisso, mas eu digo sempre, quantas pessoas, se calhar, na minha geração eram melhores atores do que eu? Se calhar muitos. Nunca se saberá. Nunca se saberá. É o que eu digo sempre, nunca se saberá. Se calhar um rapaz que viveu ao meu lado, uma rapariga com a minha idade, se tivesse idade, eu tinha sido um ator 100 vezes melhor do que eu. Se calhar dos atores da minha geração, eu cheguei, se calhar, um bocadinho mais longe do que eles, porque tive sorte também. Estava no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Isso é fundamental. Claro que é. Vou-lhe contar uma pequena história que eu conto sempre do Napoleão, quando lhe propunham um general para ser elevado ao generalato, um oficial para ser elevado ao generalato, e diziam-lhe que ele era um grande estratega, um homem muito valente, um homem muito inteligente, e ele perguntava, e tem sorte? É fundamental. É o momento em que você faz as coisas. É o momento em que você foi visto pela pessoa certa. Isto conta muito na nossa vida, na vida de todos nós. Portanto, eu tive a sorte, graças a Deus, sou católico, portanto, digo graças a Deus, de chegar àquilo que cheguei. Mas não vivo a pensar nisso, nem enfatuado com tudo isso. Fiz o que fiz e tive sorte naquilo que fiz. Ponto. Mas naquele momento em que teve que optar entre o canto lírico e a arte da representação, porquê é que fez essa escolha? Quer que eu responda com toda a franqueza? Quero. Porque tinha 20 anos e queria viver. E porque quando comecei a fazer canto lírico é uma espécie de atleta de alta competição. Portanto, assim, não podes fumar, não podes sair à noite, não podes comer certas coisas, não podes beber copos, não podes... Assustou-se com isso? Outras coisas que eu ainda gostava mais, não é? E eu disse, não, nem pensem nisso. Eu quero viver. E fui para o conservatório como complemento da ópera, porque o meu pai, depois de me ter dito, era um homem muito inteligente, graças a Deus, depois de me ter tentado dissuadir de toda a maneira que eu fosse ator, quando viu que não era possível, disse, então pronto, então, cantor de ópera, então faça a coisa completa, então vais estudo de teatro, porque é uma arte cénica, faz parte. Eu fui para o conservatório numa perfeitamente de... Mas achando que voltaria? Sim, à ópera sempre. Eu estava ali, entrei ali com sabe como é que isto é, teatro, não sei o que, pois, sou cantor, não quero estar aqui a fazer isto. Portanto, não acreditou que tivesse que viver numa espécie de convento para poder ser cantor? Não, um dia disseram-me, agora tu tens que ser tens de ter uma vida quase monástica. Eu disse, não, façam vocês que eu não estou para isso. Gostava demasiadamente de viver para fazer isso. E foi isso que terminou a ser ator. Eu digo sempre, eu sou ator por acaso. O Nicolau é digamos que é um anarca esclarecido, no sentido de... Sou. O Francisco Lucas Pires, uma pessoa que eu adorava, disse-me hoje, tu és um anarquista de direita. E eu acho que não sou da direita, nem sou anarquista. Eu sou... Agora, eu tenho uma visão muito anarca da vida, claro que tenho. Mas acho que a anarquia, os bacuninos e os kropotkinos são todos muito bonitos, se o homem fosse um homem perfeito. Aliás, se o homem tivesse uma mente perfeita, todos os sistemas políticos eram bons. Há coisa mais bonita que o comunismo? Não há. É tão perto do cristianismo. Eu seria. Agora, o homem é que não tem cabecinha para isso. Já lá vamos à política. Deixe-me ainda esta questão da disciplina. Toda a sua vida, aliás, foi uma correria contra a disciplina. Contra a disciplina. Foi um homem de muitas mulheres, de muitos copos, Sim, de muitos excessos. Do antes do 25 de Abril, contrapor-me ao então regime, de andar a defender a sede do MDP ali no Campo Pequeno,
Ainda hoje estive com um grande amigo meu, o arquiteto Manuel Salgado, que é daqui, mas lembras das noites quando a polícia vinha com cães, e um dia tinha cães também, veio uma cadela com o cio, e os cães foram todas as cadela. E nós passávamos noites a rir com aquilo. Eu sou um contestatário por natureza. Eu gosto de contestar qualquer coisa, seja o que for. É um bocado o mexicano... É um contrapoder. Ai, que eu erro, já estou contra. Eu sou um bocadinho assim. O que é um bocadinho contraditório com a sua tentativa de incursão pela política. Sim. Esteve a 1.200 votos de ganhar a Câmara Municipal. Mas sabe que isso não é tão longe de ser um contrapoder. Porque é num momento em que o poder me empurrava para o outro lado. Em que o poder da esquerda era enorme, e muito grande, e o poder local era, e já lhe conto uma história sobre isso, era tutelado pela esquerda, e eu disse, espera aí, eu vou fazer para o lado contrário. E perdeu por pouco. Bem. 1.200 votos. Agora calculo uma coisa. Nessa altura, o Presidente da Câmara... Perdeu para um comunista, precisamente. Exatamente. Seu amigo. João Rocha. Não, nesta altura, nós odiávamos, estávamos... quase não falávamos um com o outro, uma coisa assim. E um dia no almoço passaram-se uns anos e olhámos um para o outro e alguém de nós disse assim, porquê é que é esta história de não falarmos um com o outro? Isto é uma coisa... E neste momento somos amigos, mas amigos a sério. É um dos meus grandes amigos, é o João Rocha. Eu ainda há bocado falei com ele pelo telefone. E temos uma empatia tremenda, ele é um homem notável, ganhou a Câmara de Sérpia muito bem, fez de Sérpia um sítio espantoso, agora está na Câmara de Beja, e somos amicíssimos. E os dois, porque só mesmo nos dizer assim, isto é tão pouquinho a política, é tão mais importante a relação humana com as pessoas. Eu gosto de ti, porque gosto de ti. Mas no poder local ainda se consegue... Sim, eu acho que o poder local devia ter mais poder, porque eu acho que o poder local é a única maneira que eu acho possível de fazer uma boa política no sentido de entre aspas, gerir os destinos das pessoas. Servir-lhe de emenda. Completamente. Ni muerto. Não. Só rei é a única pessoa. Só rei. Só rei é a única pessoa. Temos ainda algum trabalho pela frente. Temos um largo trabalho para fazer. Se fosse isso ainda ia lá, agora de resto não. Tem 74 anos. 74. É um homem do seu tempo? Eu outra vez me ia dizer que sou um homem... O meu tempo é este, que eu estou vivo. Eu estou vivo aqui a falar consigo, portanto este é o meu tempo. Portanto, contraria a lógica dos irmãos Cohen, que este país não é para velhos? Não. Este país é um bocadinho não é para velhos. Estamos a criar uma clique de juventude. Quando temos mais velhos que novos, mas apesar de tudo, estamos a pôr a juventude, o nosso enfoque é na juventude. Mas nós estamos cá com outra idade, e alguns de nós, que julgo que é o meu caso, com um espírito jovem ainda, e que temos montes de coisas para fazer e para dar. Eu, quando falo em velhos, naturalmente, é sem qualquer sentido pejorativo. Claro. É um sentido completamente denotativo. Não, mas ser velho, aquela coisa, ser velho... É a ideia que não... Ser velho é bom, não. Ser velho é a pior coisa do mundo. Tomem atenção, ouçam o que eu vos estou a dizer. É mau, é péssimo. Tudo o que é bom faz-se menos. E eu digo tudo. Portanto, é logo mau. Agora, há maneiras de viver a velhice melhor do que de outras. E, sobretudo, há uma coisa que nós temos mais que a juventude. Sabemos mais coisas. Claro que sim. Porque as vivemos. Quando vem a conta de dizer, não é assim, eu digo que não é assim porque eu vivias. Mas eu li escrito. Tu viste escrito, mas eu vivi. Portanto, isso nós temos, é uma vantagem que nós temos. Mas irrita o que o físico não acompanha a cabeça? Completamente. Acho que eu não sou contra a morte, sou contra o envelhecimento. Acho que esta coisa do... você fisicamente começar a não conseguir fazer certas coisas, quando a sua cabeça, especialmente quando a sua cabeça ainda está completamente lúcida e capaz de sonhar e de fazer coisas, é uma coisa terrível. E que nós temos que, cada um de nós, per si, tem que saber lidar com isso e transformar isso quase num aliado, se conseguir. Porque mau não tenham dúvidas que é. O que faz hoje, ser ator, ser realizador, dar aulas, que acabou de criar muito recentemente a sua academia Nicolau Brenner, isso é o que é a urgência de viver? É a pressa de adiar precisamente essa... São várias de desmentir o BI? São várias coisas. Uma delas é uma coisa perfeitamente terra a terra e que tem muito pouco de sonhador, que é assim, preciso ganhar dinheiro para viver. Não sou rico, não fiz fortuna, portanto eu tenho que ganhar dinheiro para viver. Tenho uma família grande,
gosto de viver confortavelmente, não ricamente, mas confortavelmente, portanto tenho coisa a trabalhar. Segundo, acho que tenho muitas coisas, esta minha incursão pelo ensino, eu acho que é a vontade que eu tenho de deixar uma série de coisas, um legado daquilo que sei a pessoas que me estão a começar agora. De partilhar, porque tenho teorias minhas sobre representação, sobre uma série de coisas, que eu não sei se estão certas ou estão erradas, são as minhas. E comigo deram resultado, e portanto eu tento partilhar e deixar isto às pessoas, a algumas pessoas das gerações vindouras. Uhum. Essa pressa de viver, o cancro acelerou essa pressa de viver? Sim. O cancro é uma coisa estranha. O cancro, o dizer a uma pessoa... O cancro é uma coisa estranha, é uma forma muito prosaica de colocar a coisa. Mas é assim, dizer a uma pessoa, você tem um cancro, é uma martelada na cabeça. A primeira coisa, o gajo abana e diz assim, eu lembro perfeitamente quando isto me aconteceu, foi a minha mulher que me foi dizer na praia, chegou ao pé de mim e começou, eu percebi que ela estava a chorar, disse o que é que se passa, e ela disse, você vai ficar zangado comigo, mas eu abri as suas análises. Você tem um cancro na próstata. A primeira coisa que eu pensei, que acho que é comum a todos nós, é assim, quanto tempo vou viver? É a primeira pergunta. Para saber as linhas com que me cozo. Depois, graças a Deus, passou-se tudo muito bem, fui operado, tiraram uma próstata, graças a Deus, neste momento é uma coisa que está lá escondida, quietinha e não me chateia, não é? Agora, é uma sensação tremenda. E dá-me, sobretudo, de medo. Não é medo. Sabe que eu acho que não tenho medo da morte, eu tenho pena de deixar de viver. Que é diferente. Não é medo da morte, não. A morte, para mim, eu sou católico e isto ajuda-me a muitas coisas. E está um bocado resolvido na minha cabeça. Eu não vale a pena esconder, eu tenho uma grande admiração por si, já o escrevi publicamente e, portanto, não é surpresa nenhuma, nem parece que me fique particularmente mal dizê-lo aqui perante os nossos espectadores. Muito obrigado. Eu acho espantosa a forma como o Nicolau fala dessa sua experiência. Sim. E a forma desassombrada como falou disso e como rapidamente venceu esse fantasma. Acho que a maneira de falar dela. Nós temos que exorcizar as coisas, não é verdade? Uhum. Se começamos a esconder, torna-se um papão que anda atrás de nós, aqui uma coisa aqui, vou-te matar. Se falarmos, é assim. Isto acontece, isto é um facto, infelizmente, comum a muita gente na altura em que vivemos. A sensação é muito má, porque a palavra tem um peso tremendo, e depois percebi que, afinal, a coisa podia-se lutar contra, não é? No meu caso, a casa em que isso não é. Foi uma nova vida. Foi uma nova maneira de encarar a vida. Eu há bocadinho na introdução dizia que o Nicolau tem 7 vidas como os gatos. Já viveu e renasceu várias vezes. Esta foi mais uma vida? Foi mais uma. Foi mais uma vida, deram mais uns anos de vida, foi Deus que me disse, mais uns aninhos. E eu estou cá, ninguém sabe quando é que vai partir, ninguém sabe. Agora, enquanto cá estiver, tenciono fazer o maior número de coisas possíveis que me deem prazer. E aquelas que eu tenho que fazer, como disse, por razões prosaicas, como o viver. Uma das suas novas vidas foi depois do momento difícil do fim da NBP, ou do fim da sua passagem pela NBP. Da NBP por mim, vamos para o contrário. A sua NBP, assim. da Nicolau Brenner Produções, na era em que lá esteve, a empresa que o Nicolau fundou e que foi, no fundo, o arranque da indústria da ficção portuguesa. Tentou-se primeiro na EDP, onde eu também estive, mas foi 2 novelas, depois tivemos uma administração... e Origens. Tivemos uma administração da RTP de então que fez o disparate de acabar com as novelas portuguesas, que é uma coisa espantosa, e depois começámos na NBP. Como é que foi o fim daquele processo? Traumatizante? Não vou descrever, não é uma coisa que não apetece falar, não gosto de falar sobre isso. Foi um processo que acabou de uma maneira muito simples, eu saí da NBP, ponto final. Quem está mal muda-se, eu mudei-me. Pronto. Da sua própria casa? Da minha própria casa. Como acho que mais importante que a minha própria casa e que tudo o que é material, nisso eu ponho à frente, é o meu bem-estar, é a minha capacidade de viver bem, é a minha independência e a possibilidade de poder dizer
isto com toda a clareza, isto e aquilo de uma pessoa qualquer. A televisão é isto, é a conversa, nós ficávamos seguramente Olha, imenso digo-lhe tempo uma a coisa, foi conversar. das boas conversas que eu tive até hoje, mesmo sem ser em televisão. Mas ainda podemos estragar tudo, que ainda faltam 5 minutos. Então vamos ainda embora. Temos Vamos lá 5 tentar minutos estragar pela isto. frente, exatamente. Falávamos das suas 7 vidas. A sua primeira vida é em Serpa. É uma infância feliz, Graças a abundante. Sim. E depois o primeiro revés, o primeiro momento de ruptura na Quando sua eu vida, tenho quando perdem... 9 anos é quando a minha família acaba de vender o resto das coisas que restavam. Na altura do meu avô havia muito para vender. Depois já havia menos, acabámos de vender tudo e viemos para Lisboa, como pessoas normais. Meu pai era formado em História e em Filosofia e veio fazer um colégio em Lisboa. E eu vim com os meus pais e vivi em Campo de Ourique como uma criança normal. Como é que aos 9 anos se faz essa mudança de chip entre uma criança que cresceu os seus primeiros 8 anos de vida com acesso a tudo e de repente, numa idade particularmente difícil, percebe que alguma coisa vai ter que mudar na sua vida? Eu acho que tive uma grande ajuda dos meus pais e do meu avô. O meu avô e a minha avó, nós vivemos todos juntos. Nós pronto, por regra na nossa família não nos separávamos. Nem havia lares para terceira idade. As pessoas, é ali que se começava e que se acabava. E eu ainda sou assim. Sou completamente assim. Pelo menos é o que eu penso. Mas fui muito ajudado por eles. O meu pai teve uma grande conversa comigo, era um homem muito inteligente, como lhe digo. Uma conversa que me fez perceber exatamente tudo isso. Meu querido, isto é assim. Você teve esta infância. Mas vamos ter que mudar tudo isto porque a nossa vida mudou, nós não temos aquilo que tínhamos, e agora eu tenho que ver do meu trabalho como professor e tudo vai ser diferente. E eu percebi perfeitamente. Talvez porque tinha uma família, eu tive uma grande sorte, tinha uma família, era filho único, era os meus avós, os meus pais e eu era muito amado, tinha essa grande sorte, não diga paparicado, não era paparicado. O meu avô não paparicava nada. O meu avô era um homem, assim, era um senhor da terra, completamente, os cavalos e os touros e não sei, e era de você não chora, você não se era completamente assim. Eu ainda hoje uso sempre álcool depois de fazer a barba, quando estava a fazer a barba, primeiras vezes com 14 anos, e estava a pôr aftershave, meu avô entrou em casa e disse, o que é isso? Que mariquice é essa? Que mariquice é essa? Isso é para maricas, não ponha isso. E eu nunca mais pus. É uma coisa espantosa. Portanto, mas não era paparicado, mas era muito amado. E isso deu-me um conforto. E amado de maneira que no dia em que eu disse vou sair de casa, a minha mãe sim, porque a minha mãe era compreendida como todas as mães, mas não houve ranger de dentes. Houve quase, sim senhor, já tem 22 anos, está na idade de fazer a sua vida. Perfeito. Começou a sua vida, está a trabalhar, perfeito. Estamos mesmo no final. Costumam olhar para trás? Olho muito mais para a frente. Quando olha para trás, arrepende-se de alguma coisa? Faria alguma coisa de forma diferente? Sim, com certeza que sim. Não estou a lembrar agora de nada, mas há coisas que me arrependi. Arrependo 2 ou 3 vezes em que se calhar, feri pessoas. E isso é uma coisa, é uma mágoa que se tem, mas que não se pode voltar atrás. É assim, pronto. Aconteceu, foram circunstâncias, outras coisas. Arrependo de 2 ou 3 coisas que fiz profissionalmente, mas não... Coisas que se arrependeu porque não tinham a qualidade que achava que devia ter? Outras porque devia ter feito de outra maneira, outras 2 negócios que eu meti não me devia ter metido, porque não sei fazer ponto. Eu sou uma desgraça em negócios, sou um nabo total, como o meu avô também era, coitado. Por isso também ficou sem nada. Mas, de resto, não olho muito para trás. Olho muito mais para a frente. É um senhor contente, mas é um senhor feliz também. Sou um senhor contente, sou um senhor feliz, com uma família que eu gosto muito, com 3 filhas e 3 enteados, que são meus filhos também. E a minha mulher, a Mafalda, e pronto, e é assim. Nicolau, cresci a vê-lo deste lado. É um prazer fantástico tê-lo à minha frente. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo ao Ainda Bem que Vieste. Nicolau Breiner, assim passaram 30 minutos de uma vida cheia de sonhos, é verdade, de loucuras, de excessos,
mas também de trabalho, de partilha de afetos. São estes, afinal, os segredos da vida. Na próxima semana, cá estaremos com um novo protagonista para mais uma conversa descontraída na RTP Informação. Até lá.